Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para a glória do Senhor Jesus, com mais um programa, Jesus a Verdade que Liberta. Esse programa aqui, o nome já fala, né? O nome já diz tudo, que é a palavra, o verbo que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor, que é exatamente a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina, trazendo uma aprovação de Deus, né? Como disse o Senhor Jesus aos discípulos: eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do maligno. Então, todo o poder vem da parte do Senhor. Não adianta a gente querer aí fazer, né, alguma coisa que nesse sentido espiritual sem buscar no Senhor. As armas é dele, o poder é do Senhor. E o poder de Deus é para salvar homem. Entenda isso. Então, traz toda uma instrução. Quando você busca em Deus, você tem a sabedoria, a inteligência para discernir todas as coisas. Tem sabedoria e inteligência para cuidar da tua vida terrena também. Mas o mais importante de tudo isso é quando você busca em Deus, você vê o céu, você se interessa pela salvação, você dá valor à salvação, você compreende que existe o erro que Deus não perdoa, né? Existe aquelas coisas que você faz que Deus não concorda, que é fora da palavra de Deus. Então você vai ter temor, você vai ter uma obediência, né? Você vai ter uma retidão diante do Senhor, pelo menos um entendimento de que você não pode sair da presença do Senhor, que perde a vida, porque existe uma justiça que é fiel e existe um juízo que também é fiel, né? Não vá se acostumando aí, achando, comparando o juízo, a justiça, o juízo de Deus com o juízo e justiça de homem. Não compare, porque não é. O homem, ele é corrupto, embora que ele queira ser certo, ele não consegue ser. Porque ele vacila, ele puxa para si mesmo, ele favorece a si, ele caça jeito para escapar. Mas com Deus não tem isso, é retidão, né? Deus, ele não tem nem sombra de variação. Agora, ao mesmo tempo que ele é fiel em te abençoar, ele é fiel também em condenar. Mas quando você pede perdão, você recorre a ele, ele é o seu advogado. É diferente daquele que tem poder, que caça te escravizar, te condenar, né? Não, é diferente. Deus, pelo contrário, ele usa o poder dele para salvar você, para ajudar você, se é que você quer. Então, tem um versículo da palavra de Deus que eu sempre falo, que é importante falar, que é Mateus capítulo 3, capítulo 5 e o versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então Jesus sempre ele enfatiza isso: eu vim, o Espírito de Deus é sobre mim para evangelizar os pobres. Então não é uma questão de não ter dinheiro. Quando fala em espírito, não tem negócio de dinheiro aqui, de sabedoria humana, de diploma de homem, de ciência humana. Não, aqui não se mete nisso aqui, não se questiona esse tipo de coisa aqui. Não adianta. Então veja que o Senhor Jesus, ele quer que nós tenha a humildade de reconhecer que ele é Senhor. Então entenda, eu quero falar para você com certeza que o diabo vai dizer que ele é Senhor. Apesar de hoje ele não respeitar, não temer a Deus,
Ele sempre é prepotente e acha que um dia ele vai vencer o Senhor. Ele continua rebelde contra Deus, mas ele vai chegar o dia. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que o último a ser pisado, não sei se é aos Coríntios, mas ele tem uma carta dele aos Coríntios, né? Que diz que o último a ser vencido é a morte. Então veja que vai ter o dia que o diabo vai ser vencido, né? Ou seja, vai ser tirado. Não é que venceu porque ele criou uns poderes. Não, o poder foi dado por Deus para ele. Não vai pensar que ele adquiriu em algum lugar. Ele não tem poder para adquirir nada. Nem homem nenhum, nem anjo, nem ninguém, nem demônio nenhum. Então ele adquiriu de Deus. Deus deu o poder para ele e não tirou ainda. Mas vai tirar. Vai chegar o momento e que você vai ver isso e que eu também vou ver. Ele se dobrar diante de Jesus, que é o nome que foi dado acima de todos os nomes, que todo joelho se dobrará dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e confessar com a sua língua que Ele é Senhor. Então você vai ver os demônios debaixo da terra, os homens em cima da terra e os anjos do céu dizendo: Tu és Senhor. Você vai ver isso. E o que eu preciso fazer é reconhecer isso hoje, que Ele é Senhor. Eu preciso reconhecer que Jesus é Senhor. E eu não é o reconhecimento de boca para fora. Sabe aquela coisa que você diz que um fulano é teu amigo, mas não é? É aquela coisa que você diz, mas quando vem a prova, você é descoberto, é esclarecido que você era falso, que você estava dizendo com falsidade, que você estava dizendo uma coisa que não era verdade. Então é isso aí. Quando nós falamos de reconhecer o Senhor como Deus, como Senhor, como nosso Rei dos Reis, reconhecimento em atitudes, né? Em cultuar ao Senhor, em testemunhar das suas virtudes, das suas bondades, misericórdia, da sua verdade, que se estende de geração a geração. Então precisamos entender esse lado aí. Nós não podemos coisa nenhuma. Quando Jesus ele veio a essa terra aqui, Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Entenda, irmão, pelo amor de Deus, que Ele se fez carne e Ele habitou no meio de nós, né? Ou então, é a palavra. Ele veio aqui como servo de Deus. Quando Jesus ele teve toda uma obediência, obedeceu como todos os irmãos obedecem. Ele sofreu as mesmas consequências, passou pelos mesmos problemas, teve que lutar como qualquer homem da terra luta, da mesma forma. Então veja, ele veio como homem, né? A palavra de Deus é bem clara em dizer que ele se tornou semelhante aos homens, se despiu da sua glória, do seu poder, que ele tinha sobre todas as coisas, que todas as coisas foi feita por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. O Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, versículo 3, diz isso. Então, todas as coisas eram sujeitas a ele, mas ele se despiu desses poderes e se tornou semelhante a um homem. Então entenda, se o próprio Jesus na terra, ele se despiu desses poderes e se sujeitou a Deus, se sujeitou ao poder de Deus, para que mostrasse para mim, mostrasse para você, que nós dependemos do poder de Deus, para sobreviver. Então é isso que eu quero falar aqui. Nós vamos ler aqui, em João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, e o versículo 38. João,
capítulo 6, versículo 38, que diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está entendendo aí, irmão? Então se Jesus, ele veio aqui na terra, não para fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus, daquele que enviou. Agora tu imagina eu. Fique pensando aí. Você se coloca nesse lugar. Se por acaso Jesus ele teve que se sujeitar ao poder de Deus, e eu, sem o poder de Deus, jamais eu terei vida eterna. Sem eu buscar no Senhor, jamais eu posso lutar contra o pecado que me dominou. Que eu sou vendido sobre o pecado. Eu tenho até que ler isso aqui, né? Que Paulo escreve aqui em Romanos, capítulo 7 e o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então eu sou pecador. E eu preciso me defender desse pecado, ainda que todos os dias eu trabalhe para não errar, mas eu já tenho um pecado original, um pecado que já veio da minha origem, já veio dos meus antepassados, dos meus pais, que é Adão e Eva. E eu preciso me livrar disso. Só vem o perdão pelo poder de Deus na minha vida. Então entenda, eu não vim para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Já pensou um negócio desse aí? Agora eu não posso fazer minha vontade na face da terra. Eu preciso estar por baixo do poder de Deus. O poder de Deus sobre a minha vida. Aí você vê Jesus dizendo: o Espírito de Deus é sobre mim. Eu já até falei hoje. O Espírito de Deus é sobre mim e me enviou para evangelizar os pobres, os quebrantados de coração, curar os enfermos, dar vista aos cegos. Quando ele diz dar vista aos cegos, ele não está falando somente da cegueira normal, como ele fazia, curava o cego de nascença, mas principalmente a cegueira espiritual, de não ver o reino do céu, não compreender o que é céu e o que é terra. Não sabe separar, você só vê terra. Você não consegue ver o céu para investir no céu. Então entenda aqui, irmão, quando Jesus fala assim, é sobre mim. Ou seja, o Espírito de Deus me domina. Eu estou por baixo dele. Eu estou sob ele. Ele está sobre mim. Para que eu possa ser dominado por ele, pelo Espírito de Deus, para assim ele fazer as obras do Pai na minha vida. Então eu preciso entender isso aqui. Eu estou debaixo de um cajado, de um poder. Eu estou debaixo aqui de uma autoridade de Deus. Se eu não me sujeitar a isso, eu não vou ter nada da parte do Senhor. Então você e eu precisamos entender essa situação que nos encontramos, para que eu possa buscar no Senhor certo e considerar. Então, esse poder é dado a quem? Aos homens, como eu disse aqui, quando olhamos aqui
em Lucas capítulo 10, versículo 19, ele diz assim aos discípulos: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Mas ao mesmo tempo, quando a gente diz nada fará dano algum, como ele mesmo disse aqui, aí veja que vem as enfermidades. Você não tem como você viver 100 anos nessa terra sem adoecer. Você adoece, você envelhece. O que faz isso aí? O pecado. O domínio do diabo sobre a tua vida. O pecado vem, ou seja, é uma autoridade que foi dada ao inimigo para trabalhar na tua vida. E você vai envelhecendo. E você vai tendo problemas de saúde. E chega até a morte. Então nada nos fará dano algum, Jesus está dizendo, exatamente na tua alma. Não tem dano nenhum. É claro que quando você está com esse Espírito está sobre você, esse poder de Deus está sobre você, sobre mim, eu estou sujeito. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Ou seja, é o poder de Deus te levando. É o poder de Deus te usando. Como eu uso um carro, eu uso uma máquina para fazer um trabalho, uma viagem, o Espírito de Deus me usa também. Aí não usa o Espírito do Satanás, os demônios, não usa os feiticeiros para fazer feitiçaria. E o Espírito de Deus não usa de homem. Por que é isso aí? Que conversa é essa? Claro que usa. Então entenda. Nós, é claro que vai acabar envelhecendo o feiticeiro, o pastor, todo mundo e vai morrer. Mas, nessa trajetória da vida, nós vamos fazendo a obra de Deus. Tanto para salvar a alma, que é o que vale, claro, que vai permanecer a alma, mas também para expulsar a enfermidade. Para tirar o sofrimento da humanidade, a opressão da humanidade, daquele que acredita. Não tem como o poder de Deus se apoderar ou, de certa forma, agir na vida de uma pessoa que ela não acredita. Não tem como. Ainda que seja acreditando só para aquilo. Está entendendo? É o caso dos leprosos, eu sempre gosto de falar nesses leprosos, porque ali deu um exemplo logo de dor, aos dois lados. Os leprosos eram 10. Todos os 10 foram curados. Mas eles clamaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Pediram para Jesus a cura. E Jesus curou os 10. Mas ele, antes deles ficarem limpos, ele só disse: vão, pode ir e se apresenta aos sacerdotes. E ele, no caminho, eles se viram que estavam limpos. E um voltou para seguir Jesus, ou seja, um aceitou Jesus, um acreditou, e os outros não. Então entenda, só um creu, só um foi salvo. Porque os outros, eles acreditaram para aquilo, eles pediram para Jesus para ficar limpo, para beber cachaça. Mas não pediram para ser limpo, para dar testemunho, né? Testemunhar do Senhor. De falar, de sair testemunhando e dizendo o que Deus tinha feito na vida dele. Que é o caso do Gadareno, que foi expulso os demônios dele, que eram legiões terríveis. Que ele queria seguir Jesus, claro, ficou crente, de verdade. Se arrependeu mesmo ali, ou seja, ele ficou limpo e ficou limpo de verdade, querendo ser crente. E ele pediu para Jesus para seguir ele, ele disse: não, é melhor que tu fique aí e diz para as pessoas o que Deus fez na tua vida. Aí sim, um testemunho, ficou testemunhando. Então é preciso, irmão, que a gente compreenda isso aí, que nós, o poder de Deus, ele
toma conta da nossa vida quando nós deixamos, para conduzir nossa alma à vida eterna. A vida eterna. Então, o propósito de Deus é esse, mas Ele vai te conduzindo e Ele te usa, o poder de Deus te usa como ferramenta, claro. Se eu uso um carro, uma moto, um carro, uma máquina, qualquer tipo de ferramenta, ela não se desgasta? É claro. Então veja, o poder de Deus, Ele vai te usar. Você vai se desgastar, mas de maneira boa, proveitosa. Se você pula carnaval, quase todo fim de semana, aí dança e bebe cachaça, você não se desgasta? Claro, se desgasta. Você dorme tarde e o estômago tudo queimado de álcool, né? Aí, mas é um desgaste errado. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, já nos últimos dias, escreveu a segunda carta a Timóteo, capítulo 4 ali, ele fala, combati o bom combate. Findei a carreira, guardei a fé, né? Agora me espera a coroa da vida, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles que crêem na sua vida. Então veja, um bom combate, tem um mau combate. Tem um desgaste que não traz nada, só traz pecado, acumula condenação para a tua alma. Sabe o que é? Todo dia você toma uma dose de veneno para a tua alma. É isso aí. Acumulando o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando diz, poxa, ao mesmo tempo que Paulo diz, combati o bom combate. Aí o dom gratuito de Deus, mas não combateu. Combateu, mas não consegue, irmão. Não existe quem, é o próprio apóstolo Paulo, que foi um que sofreu muito por Jesus, no sentido do Evangelho, pregando o Evangelho, mas não podia se gloriar de dizer, eu já estou salvo, vou me aposentar, agora acabou. Ele disse isso porque ele estava morrendo, iam matar ele. Ele não podia nem dizer se não tivesse condenado à morte, porque o homem não pode se matar, ele mesmo. Então ele não sabia o dia da morte dele. Mas no caso, como estava decretado, como estava ali julgado para ser decapitado, aí ele pode dizer, eu estou sendo oferecido como libação, é isso aí, né, que ele fala, né? Ou seja, eu estou sendo oferecido como libação, como uma espécie de libertação de outros também. Como sensuável ao Senhor. A minha vida é para a glória de Deus. É isso aí. É como que fosse uma ação de graça. É isso aí. Ao Senhor. Então estou sendo oferecido a Deus. Porque Ele combateu o bom combate, a coisa certa. Estava morrendo ali. Então veja aqui, irmão, que você pode se desgastar, como diz o apóstolo Paulo mesmo, eu falei agora em Romanos capítulo 6, se você vê ali do versículo 16 em diante ali, ele fala a respeito disso aí, de você oferecer os teus membros, que antes era para pular carnaval, era para fazer tanta coisa, dançar e prostituir, e fazer coisas ruins, às vezes roubar, às vezes furar os outros, atirar nos outros, bater nos outros com as mãos, que às vezes a gente até vê aí, cara, no esporte, ele acha que isso Deus aprova, senta a mão no pé do ouvido do outro, que o outro arranca, quebra a venta do outro todo, né? Está errado isso aí, irmão. Mas as pessoas pensam que está certo. Quer dizer, vocês usam os seus membros de forma errada. Ele diz, usai agora para a santificação. Então usa para combater o bom combate. Usa esses membros, língua, garganta, que tudo, olho, mão, pés e tudo. Usa para o bem, para fazer a obra do Senhor. E assim você herdar a vida eterna, né? Então veja que nós
precisamos reconhecer que não podemos fazer a nossa vontade. Então, é muito importante dizer, quando Jesus disse no Getsemane, no dia da morte, no dia de se entregar aos pecadores: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Tem coisa que não é possível a Deus. Aí você diz, mas ao mesmo tempo que o anjo falou para Abraão, quando Abraão ele anunciou que a Sara com 90 anos ia ter um filho, ele disse, não tem condição. A Sara riu e Abraão desacreditou. Aí o anjo disse para ele, tem alguma coisa impossível a Deus? Ao mesmo tempo, tem coisa que Deus não pode fazer. Por quê? Não é que ele não possa, é que não deve. Porque tem coisa que não deve, não é que não possa, é que não deve fazer. Que é exatamente o Jesus ali. Se for possível, não é possível. Tu tem que passar por isso aí. Que é para salvar o ramalho. Ou seja, tu tem que matar, tu tem que condenar o pecado na carne. Foi o que aconteceu. Jesus veio em carne, não obedeceu o pecado, condenou o pecado na carne. Aí Paulo escreve, como entrou o pecado no mundo pelo homem, a desobediência de um homem, entrou o pecado no mundo e destituiu todos da glória de Deus. Assim, pela obediência de um homem, entrou a salvação, a graça, para a salvação de todos os homens. Também. Agora é eu que vou decidir qual é desses dois que eu quero. Se eu quero ficar na condenação, Adão pecou, eu quero ser um pecador, um doidão aí. Quero ficar nessa condenação. Fica e vai para o inferno depois, eternamente no lago de fogo. Agora, se você decidir servir ao Senhor dos Senhores, que é aquele que vai se dobrar, todo o joelho vai se dobrar diante dele, então esse é o certo. Esse aí é o Senhor dos Senhores. Aí você permite que o Espírito de Deus esteja sobre você. Aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vem. Porque ele era um homem, mas o Pai estava nele. Mas quando eu permito isso também, que o Espírito de Deus esteja em mim, o Pai, o Filho e o Espírito estão em mim. A Trindade. Jesus, ele fala isso. Que eles possam, através da tua palavra, permitir que nós esteja com ele. Assim como tu estás em mim, nós esteja nele. Então, os três, né? O Espírito da verdade também. Aí ele diz aqui no versículo 39, nós estamos no 38, né? E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. É isso aí. Então a vontade do Pai é que não se perda nenhum. Mas o problema é que você tem um livre-arbítrio. Para andar na condenação, para fazer o que tu quer da vida. E se você não se sujeitar a Deus, você perde a vida. Aí ele diz, eu não quero que se perda, mas que eu possa ressuscitar no último dia, essa pessoa. Aí ele diz aqui, no versículo 40, porquanto
a vontade daquele que me enviou é esta, volto a repetir, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que vê o Filho. É uma coisa importante aqui. Vê o Evangelho. Porque você vê a letra, mas você não consegue entender o que está dizendo. Não consegue entender que aqui está a vida. Você não consegue ver isso. Aqui está o poder. Não compreenda que você vai adquirir poder quando você se sujeitar à palavra de Deus. Então a necessidade está do homem de ser submisso, obediente, totalmente. Você vê que você trabalha a vida inteira, aí você morre de velho, que eu não morri ainda, mas eu vou morrer. Já estou bem velhinho, já sei disso. Mas você não se realiza, humanamente falando. Até tem uma parte em Provérbios, de Salomão, o homem mais sabido da terra, que já pisou na terra, que ele diz que a medida do ter não enche. E tem esse ditado, até os antigos falavam sempre, meus pais falavam, a medida do ter nunca enche. Mas isso é verdade. Se eu tenho um avião, eu quero 2 aviões. Tem tanta gente que não tem dinheiro nem para comprar o pneu do avião. Mas eu, quando eu tenho um, eu quero 2, quero 3, quero 4. Então, às vezes eu tenho uma filha, aí eu quero um filho. 2 filhas? Não, eu quero um filho. 3 filhas? Não, eu quero um filho. É assim ou estou errado? Aí, muitas vezes, tem 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Não, eu quero uma filha. Então, o homem, ele nunca se preenche, ele fica sempre... Ele nunca se realiza direito. Ele fica sempre querendo, olhando do vizinho. O vizinho tem 3 filhos, uma filha, e eu só tenho filho. É aquela coisa. Então, é dessa forma e vice-versa. Tanta coisa aí que se cumpre nessa palavra. Agora, da mesma forma, eu te digo espiritualmente. Você tem que se disponibilizar, se sujeitar ao Evangelho, para fazer tudo aquilo que a palavra de Deus exige e cobra, mas não é dizer que você vai cumprir tudo. Você nunca vai conseguir, mas você tem que ser a favor. Você tem que querer. E vamos considerar aquele que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, ensinador. Então vamos considerar essas pessoas que foi chamado pelo próprio Deus. Porque a maioria das pessoas aí, hoje porque tem facilidade de conhecimento humano, ele desconsidera isso. Desconsidera aqueles pastores que já estão há 1000 anos luz na frente, já estão enxergando muito mais que nós, compreendendo as coisas, experiência espiritual mesmo, para dar para nós, aí a gente desconsidera isso aí. E não aceita o ensinamento dessas pessoas. Então é preciso que a gente considere isso aí. Saber que estamos debaixo de uma autoridade.
que constitui autoridade. Se eu não pensar dessa forma, eu nunca vou ter autoridade. Aqui eu vos dou poder. Eu nunca vou ter esse poder. Porque eu não me submeto ao poder. Então, a arrogância, a prepotência, o orgulho, me tira isso aí. Então, é o maior pecado que existe, que é exatamente isso aí, essa arrogância, que é o que o diabo tem contra Deus. Isaías 59, versículo 1. A mão do Senhor não está encolhida que não possa ajudar, nem os ouvidos tapados que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades, o nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. É exatamente você rejeitar o poder de Deus, a graça de Deus, de maneira, de uma maneira voluntária. Porque se você rejeita sem saber, irmão, é outra coisa, né? Então aqui, a gente tem muito exemplo de pessoas que rejeitaram as coisas da terra. Uma aqui é Moisés. Aqui Moisés, ele está escrito aqui em Hebreus, capítulo capítulo 11, e o versículo, vamos ler o 24. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou ser chamado neto, receber a herança de Faraó. Por quê? Porque ele viu o céu. Ele viu a salvação, ele viu o Senhor, ele viu a necessidade, ele viu o poder, que é muito maior do que qualquer dinheiro. Aí ele diz aqui no versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Aqui já diz tudo. Escolhendo antes ser maltratado junto com o povo de Deus, ser um peregrino na terra, não poder fazer o que quer, ser controlado pela palavra, controlado pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, conduzido pelo Espírito, conduzido pela vontade do Senhor, do que, pelo um pouco de tempo, ele ter o gozo do pecado. A liberdade para pecar. A liberdade para combater o mau combate. Ou até mesmo não ter combate. Porque é uma ilusão que tem. No mundo tereis aflição. Pode ser crente, pode não ser, pode ser quem for, irmão. Ele vai ter aflição. Aí ele diz aqui no versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Tinha em vista a recompensa, o galardão no céu, a vida eterna, a salvação da alma, maior riqueza. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. O que é vitupério? O sofrimento de Cristo. A cruz de Cristo. Porque o Evangelho, na verdade, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Você tendo o poder de Deus, você tem tudo, irmão. Se o poder de Deus é a teu favor, está em ti, tranquilo, porque o mal desaparece diante de ti. Então,
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, mas eu, mesmo assim, eu morro. Ah, morre, mas vai para o céu. Agora, você servindo o diabo não morre, não. Servindo ao mundo, aos homens, não morre, não. Morre e vai para o inferno. Aí é que está. Então, maiores riquezas, o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, rapaz. Tesouro da riqueza do Egito. Porque tinha em vista a recompensa. Versículo 27. Pela fé, deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. O invisível. Como vendo. Não é vendo, é como vendo. Então, quem vive por fé é como que veja, mas não vê, mas é como que veja. Então, o crente, o justo, viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. O 39 diz, nós não somos daqueles que recuam para a condenação, mas daquele que crê para a conservação da alma. Da alma. Não estamos falando de corpo, não é conservar corpo. Não conserva, não adianta. É crente, é tudo, vai para a balada. Conservação da alma. Então é isso aqui. Nós precisamos ter essa convicção de fé, como vendo o invisível. Então, aí eu tenho que entender, quando nós olhamos aqui em Hebreus capítulo 13, e o versículo 7, olha o que diz aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Se a maneira for errada, irmão, cai fora. Mas estamos falando de pastores que pregam, está falando de palavra de Deus, falou aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores que falaram a palavra de Deus. O que é de Deus, imitai-o. O que é de homem, não imitai, não. O que é, se for uma coisa boa, tem coisa boa de homem também. Assim que, de homem, para viver na terra, tudo bem. Porque a gente é homem também. Mas que seja de maneira que não venha ferir a tua alma, ferir o evangelho com relação a você. Então entenda que eu preciso me sujeitar, correr atrás dos pastores que verdadeiramente pregam a palavra de Deus, considerar isso aí. Querer aprender, ter desejo. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-lhe-á. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não tem perigo de dizer assim. Você pode ver que as pessoas se preocupam. Rapaz, eu estudei história, eu sou professor de história. Mas quando foi que tu estudou? Rapaz, eu estudei há 10 anos atrás. Mas de lá para cá tu se atualizou? Não. Então tu não presta para nada mais. Já não sabe mais de nada. É assim ou eu estou mentindo? Porque muda as coisas, irmão. A história era de um jeito, descobriram mais uma coisa. Desenterraram um osso lá, acharam um negócio. Aí mudou a história. Ih, rapaz, a gente pensava que era aqui, tinha gente aqui nesse lugar há 100 anos atrás, ou 200 mil anos, sei lá. Mas não, mudou, agora é 1 milhão de anos. Aí mudou a história.
Aí se você... eu estudei medicina, rapaz. Pensa no cara. Estudei, pensa um médico bom, mas tu tá atualizado ou tu... Não, tá com 10 anos que eu não me atualizo, não. Não sabe de nada. Quer dizer, sabe, mas mudou tanta coisa. Quando você vai receber um paciente, corre o risco do paciente te ensinar. Sabia disso, irmão? Você corre o risco do paciente de saber fazer, mas ele saber dizer. Porque tem aquela coisa que você sabe dizer, não sabe fazer. Aí o médico vai operar ali, fazer alguma coisa ali, e o paciente dizer, ei rapaz, não é assim não. Já tem um negócio mais moderno aí que é assim. Ou eu estou mentindo aqui? Agora eu vou te dizer, a mesma coisa que foi dito para Adão, é dito para nós hoje. A mesma coisa. Considerai aquele que suportou dos pecadores, suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Considerai, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, hoje é nós, estamos aqui, estamos falando aqui, ó. Mas já teve tanta gente de Adão até hoje, que é a mesma palavra. E se continuar aqui no Salmo 100, versículo 5, diz, verdadeiramente o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Ou seja, não vai se acabar. Não, mas agora já está pequenininha a misericórdia dele. Mudou, é diferente agora. Não, eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade se estende de geração a geração. Estamos nessa geração, mas vai vir outras. Se Jesus não vir logo, vai ter outras e outras. Daqui 1000 anos é o mesmo evangelho, o mesmo, não muda. É o monte, hoje e eternamente. Então é confiável. Não, posso confiar. É só estudar o que tem aqui. Não, mas eu tenho que comprar uma Bíblia nova. Não. É essa Bíblia, essa mesminha aqui. Não precisa comprar outra. É essa Bíblia aqui. Não vai mudar nada. Tem gente aí querendo mudar, mas aí já é o contrário. Não precisa nem mudar. Não vai atrás de outra mudar aqui não, que vai dar errado. Então veja aqui. O versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Manjar aqui inclui comida, brincadeira, coisas de homem, aquilo que agrada o homem. Aquilo que vem para você, para os deleites do homem, vaidade do homem. Às vezes vaidade, exagero, né? Mas muitas vezes necessário mesmo. Mas você não pode estar apegado somente nisso aí. Você precisa, no caso Deus aqui, não adianta andar com várias doutrinas. Todo em roda aí por todo vento de doutrina. Não, é uma só. Quando você vê... acabou o tempo aqui já, rapaz. Mas eu vou dizer aqui uma palavra aqui. Não tem esse negócio de estar mudando, não. É por isso que a gente vai na igreja. Rapaz, hoje o homem está pregando a mesma coisa de ontem. A mesma Bíblia, tudo. Claro. Porque é do mesmo jeito, tu também tem que comer a mesma coisa todo dia, né? A primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome
vos são perdoados os vossos pecados. Perdoados os pecados. Versículo 13. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes que Ele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Então, aqui João dizendo que eu estou escrevendo isso aqui para lembrar. Em outra parte, João diz assim, eu não trago mandamento novo, não. Aqui mesmo, ele fala, não trago mandamento novo. É aquele antigo que já conhece. Mas é só para lembrar, para relembrar, relembrar, relembrar. Mas é isso aí, que Deus venha nos abençoar, né? Nos dar o entendimento de que não podemos, o poder de Deus, ele, como diz aqui nessa carta de João, essa primeira carta, capítulo 3, versículo 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas, ele dá para nós para desfazer as obras do diabo. Desfazer o pecado, desfazer a condenação das nossas almas. Limpar, salvar as nossas almas. E se você permitir, o poder de Deus está com você. É isso aí, você precisa somente aceitar Jesus como Salvador, o único e suficiente Salvador da sua vida. E assim seguir o Evangelho e o poder de Deus, esse poder é a favor de ti, para você desfazer as obras do diabo e fazer as obras de Deus. É isso aí. Que Deus abençoe e vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus por estarmos aqui mais uma vez. Pela tua bondade e misericórdia. Abençoa, meu Deus, aqueles que nos ouviu, nos assistiu. Meu Deus, que o Senhor possa visitá-lo, meu Senhor, com esse poder que o Evangelho tem. O Senhor deu e dá para todo aquele que prega o Evangelho. Aquele que prega a tua palavra tem esse poder, esse mistério de expulsar demônio, curar os enfermos, repreender toda opressão da parte maligna. É assim que nós usamos neste programa, nesse momento, usamos esse poder a favor dessa pessoa. Repreendemos esse mal que está na vida dessa pessoa, que tem amarrado a vida dessa pessoa, que tem atrapalhado a vida dessa pessoa, tem confundido a vida a mente dessa pessoa de tal maneira que ele não consegue fazer as coisas certas. Está repreendido, está amarrado, pega tudo que é teu, demônio, sai da vida dessa pessoa, nós repreendemos no nome de Jesus, sai e não volta nunca mais na vida dessa pessoa, e toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.